conta pra gente. Traição. Quando a gente fala em trair, o que é trair? Trair é você quebrar a expectativa da outra pessoa. Trair é você romper com os parâmetros base de um relacionamento. Seja de amigo, seja no meio da família, seja no relacionamento. Qualquer tipo de quebra de expectativa e dessa aliança e desse relacionamento interpessoal, a expectativa quebrada se chama traição. Quando a gente diz assim, o casamento tá tão maravilhoso, eles se dão tão bem e de repente, pá, traiu. Por quê? Estava tudo tão bom. Existem vários fatores, né? Talvez o casal que estava tão bem entrou na mesmice. E aí surge alguma coisa nova, entre aspas, tanto para um quanto para outro, e criam-se as condições para que a pessoa acabe traindo. Existem vários tipos de traição. Hoje, uma das maiores que a gente atende no consultório é traição virtual. A mulher que pega né, gente? Agora... o marido ou o marido que pega a esposa se relacionando com outra pessoa. Não há uma conjunção carnal, mas há uma conjunção cibernética. Pelo WhatsApp, deu um oi. Já é traição? Depende. Se Oi, como você começa tá o oi, linda depois hoje. fica Já é ui, traição. né? Pode começar com oi, também. Ui, né? Depende muito, né? O duro é entender a intenção do oi, né, gente? Lá dentro da rede Exatamente. social. Exatamente. Porque às vezes a pessoa coloca assim, nossa, como você está lindo hoje. E às vezes está, nossa, como você está lindo. Ou então, nossa, como você está lindo. A gente não sabe qual foi a intenção da escrita, né? Exatamente. Porque cada pessoa tem uma expectativa. Muitas vezes a gente encontra pessoas que chegam no consultório e dizem assim, doutor, eu estou aqui para aprender a confiar nas pessoas. Eu falei, então pode ir em outro consultório. Porque aqui eu vou ensinar você a confiar em duas pessoas. Muito bom. Duas pessoas. A primeira em Deus, porque eu acredito em Deus. E a segunda em você mesmo. Certo? E eu costumo dizer o seguinte, que o caráter é um bem seu. Certo? Você não pode esperar da outra pessoa que ela tenha um padrão igual ao seu. Certo? Nós temos que dar o direito aos outros de errar, sim, mas não temos que alicerçar nossa vida, nossa expectativa no outro. Porque as traições, elas são por ações, omissões e até por pensamentos também. Ah, mas daí... Complicou? Calma, eu acho que sim. Deixa eu ir ali de novo com a turma aqui. Pensamento. Deixa eu enfiar meu bumbum aqui, ó. Deixa eu sentar aqui. Como que é seu nome, minha linda? Rosana. Rosana, você é casada? Não. Não. Rosana, você já namorou? Sim, eu já fui casada. Já foi casada, ok. Por que você parou? Ah, porque não deu certo. Não deu certo. Eu não vou fazer essa pergunta. Eu tô com essa pergunta na minha cabeça, mas eu não vou fazer se houve traição aqui, porque isso não diz respeito a gente, tá, minha querida? Não houve traição. Não houve? Não. Ai, que bom. Respondeu sem eu precisar perguntar. Minha Flor, você já pensou, enquanto você estava casada, que o seu pensamento poderia ser uma traição? Às vezes, né? Tipo, dar aquela olhada lá, nossa, olha que moço bonito passando. Ah, mas isso aí não é traição. Eu não acho como traição. Toda ação começa com pensamento. Não existe ação sem pensamento. Quando eu falei isso, por exemplo, você está conversando com uma amiga, eu gostei muito da opinião que ela deu. Você está conversando com uma amiga. Amiga, você está entendendo? Aí na cabeça dela fala assim, nossa, que saco essa amizade. Isso é uma já traição de expectativa. Doutor, com certeza. Você está confiando que a sua amiga está ali, prestando muita atenção e dando muito valor ao que está sendo dito, e ela não está. E aí, quando você descobre, no meio de uma discussão, o verdadeiro pensamento que ela tem, aí a realidade dói. Como que é seu nome, minha linda? Larissa, Idade? 16. 16 anos. Você deve ter várias amigas, vários amigos. Né? Você já se pegou numa situação como essa que o doutor acabou de falar? Sim. É? Conta. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, que saco, ai, que chato. E eu não sabia, tipo, que isso era considerado uma traição. Eu quero uma salva de palmas pela sinceridade dela. Parabéns. E você não achava que isso seria uma traição? E agora? Agora Vai pensar duas vezes antes de pensar isso aí, né? Doutor, a traição entre amigos, por exemplo, quando a gente pensa em traição, a gente pensa mais de relacionamento homem e mulher, né? Exatamente. Entre amigos é algo que machuca tanto, mas por que algumas pessoas perdoam o amigo, mas não perdoa
o namorado, o marido? Justamente porque o namorado e o marido é a conjunção de duas pessoas para estruturar uma família, um relacionamento. Então, as pessoas, muitas vezes, elas fazem o que... Elas têm seus sonhos, idealizam seus sonhos, se colocam realmente no momento que querem constituir sua própria família. E no meio dessa caminhada, alguém chega e destrói a sua expectativa. Nossa. Certo? Quando a gente está falando de pensamentos, e eu gostei também da sinceridade dela, posso aplaudir várias vezes. É porque a pessoa que muitas vezes está falando, se comunicando, se relacionando, até dentro do trabalho, certo? Dentro do trabalho já há uma disputa de sobrevivência muito grande. Então, quando você usa a palavra assim, você é meu amigo, amiga, para mim isso é muito sério. É uma coisa que se constrói com anos, certo? Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa que seja fria e sincera, como um temperamento colérico, que até parece indiferente, do que uma pessoa que seja sanguínea ou melancólica, que são tipos de temperamento, certo? E que a pessoa pode mascarar situações. E aí, como eu disse, no meio de uma discussão, a gente descobre que a pessoa, o companheiro, o amigo, o patrão, o colega de trabalho, que a gente estava confiando tanto, ele estava só esperando uma oportunidade para mostrar realmente quem ele é. Nossa. Olha, nosso WhatsApp, nosso Facebook, tá tudo aberto. A gente quer escutar sua opinião sobre traição, tá bom? A gente vai, daqui a pouco, ler seus comentários lá. Alguém aqui já foi traído? Ah, gente, vai. Já tô com a minha mão levantada. Vai. Doutor, de 100%, quantos por cento das pessoas já foram traídas? 99,9, tirando quem não levantou a mão. Todo mundo já foi traído de alguma forma. É por causa do conceito da traição. O conceito da traição ainda está relacionado a amor. Exatamente. Amor entre homem e mulher, não é verdade? Exatamente. Todo mundo já foi traído de alguma forma. Por amizade. Então vamos perguntar de novo. Quem já foi traído aqui? Ah, agora pronto. Agora fechou. Já volto aqui, tá bom? Beleza. A gente vai conversar mais. Doutor, o WhatsApp tá bombando, hein? Um monte de gente foi traída lá, então. hein? Vamos ver? Eu tô rindo, mas é trágico, gente. Eu ri, mas tem situação que não é de dar risada, não. Vamos ver. Coloca aí, Cacá, por favor. Diz assim, ó. O nome dela é Daniela. Tive um casamento com várias traições da parte do meu ex e perdoei. Mas quando fiz o mesmo, não fui perdoada, não achei justo, adoro o seu programa. Dani, obrigada por ter mandado isso, porque isso acontece com muitas mulheres. O inverso não é perdoável. Por quê? Cultura patriarcal brasileira. O homem tudo pode e a mulher, quando exerce o seu direito, ela nunca pode fazer nada. Então a traição da mulher é uma humilhação para o homem. Mas quando o homem faz, parece que a sua masculinidade ela se amplia. Cultura patriarcal brasileira. Gente. É o famoso quero lhe usar. Que horror. Desculpa, mas é a realidade. O que se deve fazer num caso de traição? Vamos falar de homem e mulher. Casado certo. Ou namorado, ou tá noivo, não importa aí o grau. Traiu, o que faz? Larga? Bom, cada caso é um caso. Concorda comigo? A primeira coisa, nós temos que saber que o ser humano ele erra, ele falha, ele é limitado. Pessoas mentem quando são confrontadas com a verdade. Ficam acuadas, pessoas inseguras vão buscar a segurança. E muitas vezes aí fora, seja no relacionamento extraconjugal, seja na insegurança de um desemprego, trair um companheiro no trabalho, somos seres humanos, falhos, limitados. Nós temos que entender que todos nós podemos de alguma forma errar. Nas palavras do Senhor Jesus, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas o problema todo, eu vou pegar até a nossa telespectadora, que falou isso, eu perdoei várias vezes. Então veja que o perdão é algo inerente a ela e com relação a outra pessoa, porque o sonho e o sentimento dela é verdadeiro. Já do outro lado, não conheço a história a fundo, talvez não. Então a primeira coisa é o seguinte, perdoar é uma ação, não é um sentimento. A partir do perdão, nós temos que reconquistar o espaço perdido. Em uma entrevista que eu dei ano passado, eu falei que para cada ato falho de um homem para com uma mulher, ele tem que fazer 5 coisas.
para poder encobrir um ato falho. Isso é científico, não sou eu que estou dizendo. Se ele errar 5, se ele errar uma, ele tem que fazer 5 coisas boas. Exatamente, para ela. Para convencer a mulher de que ele é bom. Isso, um amigo meu, ele fez isso. Ele pegou 5 cartões de crédito, deu para a mulher e falou, tá aí, ó, 5 coisas. Achei justo. Você achou justo? Achei justo, sem limite. Mas o problema disso aí é você querer comprar um perdão, comprar uma reconquista. Eu acho que a partir de uma traição, o diálogo, a conversa e a exposição, não justificação pelo que foi feito, pode ser o caminho realmente para solidificar o relacionamento, seja conjugal ou interpessoal, para que realmente lá na frente essa amizade ou esse relacionamento diga assim, passamos uma tempestade, mas o sol voltou a brilhar. Deixa eu perguntar aqui atrás, espera aí, deixa eu levantar aqui. Você perdoaria ou não perdoaria uma traição? De amor. Homem, namorado, sei lá. Eu acho que não. Por quê? Porque tem toda aquela coisa da confiança. Então, você confia na pessoa. Às vezes, você se entrega pra ela. Você se entrega pro sentimento que você tem. E você descobrir que ela, não sei, não valorizou isso por uns minutos. Ou não sei, depende. Então, eu acho que isso é muito difícil, assim, de aceitar. Eu acho que você pode até, perdoar. Porque, como ele disse, perdoar é uma ação, não é um sentimento. Então, você pode perdoar, mas você... Não precisa ficar junto depois. Isso. Entendi. Mas você continuar com a pessoa, não sei, eu acho que daí é difícil. E você, minha linda, perdoa ou não perdoa? Perdoo, sim. Perdoa e fica junto? Perdoo e dou mais uma chance. Vamos continuar a caminhada e botar com um ponto sempre à frente da pessoa. O duro é isso, né, doutor? Exatamente. A gente fica sempre, né, com aquela sensação, será que vai fazer de novo? Quando a gente começa a analisar, em termos de antropologia, o homem é um ser visual. Então, aquilo que ele vê, ele é um caçador, ele quer conquistar. Seja trabalho, emprego, relacionamento, certo? A mulher é um ser auditivo. Então, a traição na mulher pode começar do que ela ouve e do homem pelo que ele vê, certo? É o instinto de cada um, seja homem, seja mulher. Como muito bem ela colocou, né? O instante, o momento, né? De repente, a pessoa nem queria fazer isso, mas ela foi induzida, certo? Quando a gente fala em termos de homem, o homem é muito induzido pelo grupo, né? Pelos machos alfa reunidos. Ele diz, vai lá, ela não vai saber de nada. É quem bate mais forte no isso aí, peito. vai lá, tá dando mole pra você, certo? E a mulher, muitas vezes, pelo que ouve, fala, poxa, tá vendo só, teu marido te trata tão mal, mas olha só o fulano como fala coisas maravilhosas pra você. Então a gente chama isso de traição indutiva. Não é nem a índole da pessoa, mas a situação acaba conduzindo ela pra isso. Eita, como é que sai de uma dessa, então, né? Já você vai saber. Cuidado com o que ouve, cuidado com o que vê. Cuidado com quem anda também, né? Se a pessoa fica te Também. induzindo aí, ó. Exatamente. Você tá andando com as amigas erradas aí, ó. Suas amigas estão te empurrando pra frente. Doutor Juarez, presta atenção no que eu vou mostrar aqui agora. Galera, turma, presta atenção. Todo mundo que tá aí em casa, assista. Eu vou mostrar pra vocês... a gente está falando de traição com o doutor Juarez. Existe um rapaz chamado Dustin. Ele encontrou a namorada dormindo com outro cara. E aí ele tirou uma selfie no momento. Que ele chegou, viu a cena, aí ele pensou, o que eu faço? Acordo os dois, bato nos dois. Aí ele tirou uma selfie e publicou nas redes sociais, sabe? E aí, vocês vão ver a selfie, calma, eu vou mostrar. Aí ele publicou a selfie nas redes sociais, isso foi em 2017. Eu fiz questão de mostrar esse caso porque é um caso muito atípico de reação de homem quando é traído. Porque o homem, quando vê uma cena dessa, o que ele faz? Ele já parte pra porrada, né, gente? Mas não, ele tirou uma selfie, publicou e pronto, ficou por isso mesmo. Aí ele colocou assim, ó, nas redes sociais dele. Quando você volta pra casa e encontra outro homem na cama com aquela pessoa que você sempre amou, aí ele continua, os homens bons merecem mulheres boas. Aí, eu vou te mostrar agora esse caso aqui, essa moça, ela é uma sologâmica. Falei certo, doutor? Falou. Sologâmica. O que é isso? Ela cometeu crime de traição contra ela mesma. A sologamia é você se casar com você mesmo. É você namorar você mesmo. E ela se traiu. É meio confuso. Ela se envolveu com esse rapaz aqui, ó.
Doutor, vamos entender essa bagunça toda. Primeiro, o primeiro caso. Primeiro é difícil a gente falar de uma coisa assim com esse cheiro de comida gostosa. É difícil. Eu conheço muitos haitianos, eu estou muito feliz, sabe? Porque é um povo alegre, trabalhador. É verdade. Entendeu? E os que eu conheço são pessoas muito verdadeiras. Eu até vou falar assim, é um povo fiel aos seus compromissos. Eu tinha que falar isso, guardar para o final, mas já vou falar agora, entendeu? São pessoas maravilhosas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bom... o primeiro caso, que ele encontrou, tirou selfie e publicou. Eu gostei muito do que ele falou, entendeu? Tem coisas que a gente jamais vai conseguir resolver numa ação de pancadaria, porque isso não vai transformar a situação a qual ele encontrou naquele momento. É exatamente, ficou muito claro ali o caráter que ele tinha dentro daquele relacionamento e talvez o caráter que aquela moça não tinha dentro do relacionamento. Então, é melhor realmente bater uma foto e seguir em frente, porque realmente homens bons merecem mulheres boas. O segundo caso, que ela traiu a si própria, então, sologamia. Nunca nem tinha ouvido falar. Sologamia, né? Então, o que acontece? Esse transtorno... A pessoa é tão boa, mas tão boa que ela casa com ela mesma. Exatamente, certo. Tipo, não existe ninguém que seja páreo para mim. Eu vou casar comigo mesmo. Isso. Então, no caso dela, o que acontece? É uma coisa doida, né, gente? A gente tem que conhecer o caso a fundo. Então, eu vou, mesmo sem conhecer a fundo, eu vou tentar explicar. A história dela, o que ela passou, as decepções, as traições, seja de homem, seja de mulher, não sei, seus envolvimentos sexuais, seus relacionamentos interpessoais. De alguma maneira, ela se fechou no mundo dela e disse, eu me basto. Então, eu vou viver em função de mim mesma, certo? E aí, de repente, nessa convicção toda, surgiu aquele rapaz, certo? Que, de repente, preencheu a expectativa que lá atrás... Quando ela se tornou sologâmica, certo? Ele rompeu esta barreira. E, de repente, a convicção dela era tão grande e se rompeu. E quando ela conheceu o rapaz, se relacionou com ele, na mente dela, no inconsciente, que é a minha área, psicanálise, no inconsciente dela, veio para a realidade consciente aqui, eu traí, eu sou uma traidora de mim mesma. E o que ela tinha que entender é que realmente ela encontrou a expectativa nesse moço realizada. Ela tinha que se libertar desse mundo da sologamia, que nada mais é que uma prisão onde você se fecha dentro de si mesmo ou de si mesmo. Ai, que triste. É muito triste mesmo. Vamos um dia falar disso? Vamos. As pessoas têm muito, não vamos, claro, né? Não tem muitas pessoas que se casam com si próprio, mas tem muita gente que se fecha, né? Exatamente. Isso é fato. Certo. E muitas vezes elas vivem um mundo paralelo que chamam de verdade. E quando elas realmente sentem que não estão sendo notadas pelo contexto, elas têm crise de raiva, pode ir no supermercado quebrar tudo e por aí vai. Jesus. Porque o mundo virtual, o mundo que ela se trancou, se encontra com o mundo real. Como ninguém nota, a pessoa pode ter, às vezes no volante, ela pode causar um acidente. Um surto. Exatamente. O real se encontrando com o mundo que ela mesma criou.